Livro Conduta Espírita, psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, capítulo 34, perante o corpo. Cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico como se ele fosse viver eternamente, preservando-se assim contra o suicídio indireto. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Existem venenos que agem gota a gota. Conduzir-se de modo a não se exceder em atividades superiores à própria existência, nem se confiar em tempestivas manifestações emocionais que criam calamitosas depressões. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. Distinguir no sexo a sede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhe as atividades, sentindo-se no dever de resguardá-la contra os desvios suscetíveis de corrompê-la. O sexo é uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma. Fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos e excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. Grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Sempre que lhe seja possível, respirar o ar livre, tomar banhos de água pura e receber o sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem, contudo, prender-se à adoração do próprio corpo. Critério e moderação garantem o equilíbrio e o bem-estar. Por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele seja. Na terra, cada espírito recebe o corpo de que precisa. Gratificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Hoje nossa conversa vai ser sobre o nosso corpo, né, Cris? Conduta espírita perante o corpo, né? E é interessante a gente pensar nessa possibilidade, né, da gente precisar de uma doutrina para nos orientar a olharmos, né, para essa máquina aí que é tão potente e que acolhe, né, o nosso eu verdadeiro, que é o espírito, né? E, então, vamos ver o que o André Luiz traz para a gente aqui, mas ele traz informações bem importantes, né? Vou começar aqui, Cris, nesse primeiro item que ele traz aqui. Eu queria trazer uma questão sobre, que ele fala dos cuidados, né, da higiene, da gente olhar mesmo para essa parte material, que também é importante, né? E ele traz uma expressão aqui no final, que ele fala assim, suicídio indireto, né? Preservando-se contra o suicídio indireto. E eu acho que vale a pena a gente fazer uma introdução aqui, porque nem todo mundo que está nos acompanhando é espírita, né? E mesmo sendo espírita, nem todo mundo conhece essa expressão ainda, porque essa foi uma expressão que a gente tornou muito popular entre nós espíritas, né? A partir do livro Nosso Lar. Porque quando André Luiz chega no Nosso Lar, ele se depara com uma realidade muito hostil, né? Porque ele vai para o umbral e lá todos os espíritos que estavam ali, eles começavam a falar com ele, suicida, suicida, né? E quando ele é recolhido, né, ele é amparado e levado para o Nosso Lar,
chega lá, ele fica questionando muito isso. Ele fala, mas como assim? Porque os próprios coordenadores ali das tarefas falam com ele, né? André, você precisa compreender que você chegou aqui num estado muito deplorável. Você era um suicida, você foi um suicida indireto. E aí ele se espanta, como muitos de nós nos espantamos, porque ele mesmo diz, né? Não, mas eu não tirei a minha própria vida, eu não dei um tiro na minha, né? Sei lá, ele vai falando aí algumas questões que a gente também acha que são essas questões que transformam esse indivíduo num suicida, né? E, na verdade, o que que os mentores ali vão orientar, né? Olha, tudo que a gente faz que contamina o nosso corpo, que diminui o nosso fluido vital, que faz a gente sair desse corpo antes do tempo, é um suicídio indireto. Mesmo que a gente não tenha tido a intenção, a gente comete esse suicídio indireto, a gente contribui para um desencarne antes do tempo. É isso que eles estão dizendo aqui, né? E por isso que André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele de novo traz essa expressão para a gente, né? Suicídio indireto. E eu reflito muito sobre isso, sabe, Cris, hoje em dia. Naquele tempo, né? Nosso lar foi escrito em 1946, 47, mais ou menos. A gente levou esse susto, né? Então a gente tinha o uso do tabaco era excessivo, né? A bebida alcoólica até hoje ela é tida como uma droga lícita, né? Como se isso resolvesse alguma questão para os nossos processos de adoecimento e não resolve questão nenhuma. Tornar uma droga lícita não torna essa droga melhor do que droga nenhuma, continua sendo uma droga do mesmo jeito e nos adoecendo. E eu fico me perguntando, né, hoje com todo o conhecimento que a gente tem, se essa expressão ainda ela tem o mesmo peso que ela tinha antes, sabe, quando a gente desencarna, porque dava-se esse nome porque a gente não tinha tanta consciência do mal que a gente fazia o corpo, entre aspas, né? Hoje em dia a gente sabe tudo que a gente está fazendo e as consequências disso, né? Então, se a gente fuma, a gente sabe as consequências do tabaco, da nicotina, de tudo, daqueles 100 elementos que estão ali, químicos, né? Mais de 100, que contaminam a gente. Se a gente usa o alimento em excesso, a gente sabe o mal que faz. Se a gente consome açúcar. Então, assim, e o que é uma coisa interessante, né, Cris? A gente sabe que hoje em dia, como diz aquela passagem, né, que eu não sei agora, não vou nem falar se é um ditado popular ou se é uma expressão que foi usada no Evangelho. Não é o que entra pela boca, né? É o que sai pela boca também que contamina. E a gente sabe que até os nossos pensamentos, eles têm um papel importante no nosso processo de adoecimento ou de cura, né? Então, eu queria trazer essa introdução aqui, né? Vou deixar você comentar também o que você pensa disso, mas eu acho que tem expressões que é bom a gente explicar também para ficar mais entendido, né? Essa questão, né, Rose, é muito importante a gente começar esse capítulo falando, né, do nosso corpo físico, né? E tem, assim, uma historinha, né, que eu acho que é o Divaldo que conta a respeito do nosso querido aí Francisco de Assis, né? Que eu acho que chama o Jumentinho de Francisco de Assis, porque ele denominava, né, o corpo físico dele como o jumentinho, mas o jumentinho por quê? Através desse jumentinho, era aquele que leva ele para todo lugar, né? Obediente, disciplinado, seguindo a vontade, né? Como se fosse ali uma analogia, o cavaleiro conduzindo o jumentinho, né? Que somos o nosso espírito ali naquele templo que foi dado por Deus a nós, né? E também ele mostra a importância de conduzir esse corpo, né?
e de como a gente deve cuidar do nosso corpo físico nessa encarnação, porque ele é o nosso instrumento, né? O nosso instrumento de evolução. Então, é muito interessante, né, que quando o Francisco de Assis ele vem dizer que o seu corpo físico era um doce jumentinho, né? Justamente por isso, porque levava ele para toda parte, obediente, tranquilo, e muitas das vezes exigindo muito pouco, né? Apenas o que era as suas necessidades. Então, começando, lembrando dessa historinha, mostra a nossa responsabilidade com esse corpo, né? Com esse cuidado, como você bem disse, né? Do pensamento, do que você ingere, né? Do que você, hoje em dia, né? Tá muito assim, você procedimentos que você faz, até para a custa de modificar esse corpo que foi tão bem planejado para o teu espírito, né? Todos os detalhes é o que você necessita, como o Francisco de Assis conta lá na historinha. Então, eu acho que a gente tem que ter, assim, preservá-lo, né, contra tudo que possa desgastá-lo. E sempre ser muito grato pelo corpo que a gente tem, porque ele é o nosso tempo vivo, né, nessa encarnação. E ele foi planejado com muito carinho, com todas as necessidades para aquele espírito nessa encarnação. Por isso que a gente não tem corpo padrão, né? Cada um tem o seu de acordo com a sua necessidade. E é importante você trazer isso, né? Porque a gente precisa realmente cuidar do nosso corpo, mas sem apego a ele também, né, Cris? Porque esse é um ponto fundamental que a gente vai falar mais à frente também. Mas é fundamental que a gente entenda que é o termo que você usou e que é muito importante, né? O nosso corpo é o nosso templo. E a gente precisa aprender a cuidar bem desse templo. Então, assim, o que a gente precisa ter muito claro quando a gente vai falar sobre as questões da matéria e do espírito, né? Que as questões da matéria, elas dizem respeito muito à nossa passagem aqui, por esse mundo, por esses mundos, né? Que são mundos ainda materiais. Então, enquanto a gente estiver vinculado à matéria, ou seja, enquanto a gente não se tornar um espírito puro, a gente vai ter essa matéria ainda influenciando no nosso eu essencial, que é o espírito. Mas a gente precisa tomar cuidado para a gente não se apegar a essa matéria e achar que ela é a única coisa que nos forma, que nos constitui. E a gente vai falar isso em todas as dimensões. Então, por exemplo, o nosso corpo é o nosso templo, então a gente precisa sim cuidar dele com todo carinho, porque ele está sendo o revestimento para nós estarmos aqui evoluindo, porque o espírito não consegue agir na matéria se ele não tiver a matéria. Então, por isso que a gente precisa desse corpo material. Mas, para além disso, a gente precisa tomar muito cuidado com essas vinculações que a gente faz enquanto a gente está nesse processo da matéria. Por quê? Porque aqui a gente vai ser colocado à prova o tempo todo. Então, quais são, com que nós estamos nos vinculando? Se a gente fica muito ligado aos vícios, quer dizer que a gente está muito ligado à matéria ainda. Porque os vícios, eles são daqui. Eles não são do mundo elevado. Então, no mundo elevado, nem alimentação a gente não precisa. Então, quanto mais a gente se vincula a essas questões que nos viciam, mais a gente fica aprisionado aqui, nesse mundo material. A gente precisa viver a matéria? Precisa, porque ela é uma etapa fundamental para a gente passar para outra. Mas a gente precisa viver essa experiência sem se apegar a ela, achando que ela é a única forma da gente viver. Então,
Por que a gente está dizendo isso aqui? Porque a gente precisa colocar bem claro de que o que a gente consome pode nos aprisionar ou nos libertar dessa matéria. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, da questão dos vícios materiais, porque a gente tem os vícios morais também, que também são desse mundo. Não tem vício moral no mundo ditoso, por exemplo. A gente já está indo para um processo evolutivo diferente agora. Né? A gente está num mundo em que o mal prevalece, indo para o mundo que o bem vai prevalecer. Então, a gente precisa também aprender a domar os nossos vícios morais. Mas vamos falar primeiro dos vícios materiais. Bebida, comida, fumo, todo tipo de droga que a gente puder imaginar. O açúcar é uma droga das mais consumidas e a gente não tem ideia de nem que é uma droga ainda, né? A gente precisa tomar essa consciência. E por que isso nos aprisiona? Porque vai chegar no mundo espiritual, a gente não tem isso. Porque mesmo que o mundo espiritual seja muito materializado ainda, porque não, né, a natureza não dá saltos, o próprio André Luiz diz isso no Nosso Lar, a gente sai daqui do mundo material e vai para o mundo semi-espiritual. Ele ainda não é um mundo, só porque é espiritual, é um mundo puro, ainda não. Porque senão a gente não ia dar conta desse salto, né? Dessa transição de dimensão. Então, a gente precisa ir aos poucos. Mas mesmo esse mundo sendo semi-material, lá não tem esses vícios materiais. A gente, pelo que a gente lê da literatura, e a gente estuda bastante essa questão, lá não tem droga, não tem álcool, não tem fumo, tabaco, não tem... O Nosso Lar, a gente tem nos estudos dizendo que lá eles têm uma alimentação fluida. Por quê? Porque muita gente chega lá, vai achar que vai morrer de novo, se não comer, se não tiver a sensação da comida, né? Então, para evitar esse sofrimento tão grande dessa transição, porque a gente não se trabalhou aqui, eles encontraram esse meio termo aí de uma comida fluida que não seja só o caldo, né? Porque a gente tem que a alimentação no mundo espiritual, no início, é esse caldo reconfortante, né? E por que eu estou trazendo isso? Se lá não tem, e a gente sai daqui viciado, a gente sai daqui muito comprometido nessa área, como é que a gente vai fazer enquanto espíritos para conseguir isso? Porque a gente também não se desvincula do vício, só porque a gente foi para o mundo espiritual. E aí vem um processo muito dolorido, né? Que a gente precisa ficar atento, né? Eu me questiono muito sobre isso. Como que eu tenho me relacionado com tudo? Com alimentação, eu não uso bebida alcoólica, né? Mas, sei lá, a gente pensar em qualquer coisa, eu não fumo. Mas vamos pegar, então, essa questão da alimentação, que pode ser um ponto meu ainda, que eu estou lutando contra ele. Como é que eu vou fazer no mundo espiritual quando eu chegar lá, se não tem isso? Vamos supor que eu fosse uma pessoa que eu consumo carne demais, em excesso, é um vício. Chega lá, não tem carne, como é que eu vou fazer? Então, o que os espíritos dizem para a gente? Para a gente tomar muito cuidado com um processo que se chama vampirismo. E o que é esse vampirismo? Tem esse nome por causa da questão do vampiro mesmo, daquilo que a gente sabe que o vampiro suga, né? E aí vai chegar no mundo espiritual, os espíritos que ainda estão muito comprometidos com os vícios materiais, eles se transformam nesses vampiros, por isso que o nome é vampirismo, porque ele vai querer sugar essa energia. Ele não consegue pegar um prato de alimento e comer, mas ele suga aquele fluido. Então, às vezes a gente fala assim, olha, a bebida alcoólica, né? Às vezes, vou dar um exemplo aqui meu, né? Eu sempre combati isso por causa de uma questão familiar.
que é uma questão minha. A gente não está falando que a pessoa não pode consumir álcool de jeito nenhum. Cada um tem a sua experiência e cada um vai vendo até onde pode ir com as suas experiências, né? E eu sei que eu não devo me vincular a esses compromissos, porque pode ser que sejam compromissos muito antigos, né? Então, desde muito cedo que eu luto, assim, eu nunca tive o vício do álcool, mas eu evito ter bebida alcoólica na minha casa, por exemplo. Então, chega um amigo, eu não tenho uma bebida alcoólica para oferecer, eu tenho isso comigo. E, às vezes, a pessoa fala assim, não, vamos fazer uma comida que leva uma bebida alcoólica. Eu reflito comigo, mas eu não estou falando o que é para ninguém fazer, né? Mas é uma reflexão minha que eu vou deixar aqui para a gente ir refletindo juntos. Por exemplo, o que acontece quando você põe um alcoólico no alimento? Aquele alcoólico, ele perde o efeito dele do álcool, né? Porque o álcool evapora. Então, você não está... Quando você põe no alimento e esse alimento vai no fogo, você não está consumindo você, o alcoólico. Mas eu comecei a refletir muito, porque é uma questão minha, né? Eu trago isso muito claro. Se existe aqueles espíritos que vão para o mundo espiritual comprometidos com o vício e eles ficam nesse processo de vampirização, que é sugar o fluido, se eu fizer o alimento com alcoólico, eu estou tirando o álcool para mim, mas eu estou facilitando eles permanecerem nesse vício, porque aquele vapor alcoólico é isso que eles precisam, aquele vapor alcoólico que sai do alimento quando a gente produz. Então, estou trazendo esse exemplo só para dizer que acontece isso no mundo espiritual. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso aqui, na matéria. Olhar para essas questões para a gente não ser um agente facilitador de um processo, às vezes, obsessivo nesse campo, né? Então, eu trago isso só como uma reflexão, porque eu faço essa reflexão há algum tempo, né? Então, acho que a gente tem que ir pensando, né? A gente não tem isso na doutrina, que o espiritismo é uma fé raciocinada, então é isso que a gente propõe aqui, né, Cris? Sim, e se a gente tem essa consciência que o vício é tudo que nos leva ao desequilíbrio e afeta a nossa saúde, né? Já é uma ferramenta para que uma consciência, vamos dizer assim, para a gente ficar alerta das nossas percepções quanto a essa influência, né? Até mesmo assim, a gente nos percebermos diante de alguma fragilidade, de algum vício que a gente tenha, seja igual você falou, o docinho, né, depois do almoço, aí vai aumentando essa quantidade de açúcar, uma gordura a mais, que também não é bom, né, no campo da alimentação, e a gente tem que ter esse poder, né, de fazer cessar esse processo, né, vamos dizer assim, viciante, né, através dessa vigilância nossa, para que a gente alcance o reequilíbrio, né, de viver uma vida saudável e utilizando também, muitas das vezes, o poder da oração. Quando você estiver diante daquele fato que você percebe que você tem uma fragilidade, você fica pensando, mas só dessa vez eu vou dar uma... Não vai alterar muito, não. Aí você pede ajuda. Eu sei que vai... Me ajuda aqui, meu Deus, deixa eu distrair para cá e vai desvinculando daquela questão ali, que vai afetar a sua saúde e o seu equilíbrio. A Joana de Ângeles, ela tem uma mensagem no livro Vida Feliz, né, que é aquele livro de mensagens que o Divaldo psicografou. Tem uma frase dela que ela é sempre muito marcante para mim. Ela fala assim: sempre que vier um pensamento perturbador, imediatamente substitua ele por um pensamento edificante. Ela fala isso, né? E a gente vai trazendo isso para as outras dimensões da nossa vida. Se a gente precisa domar os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas emoções, a gente precisa também aprender a controlar os nossos comportamentos.
Então, por exemplo, quando a gente fala de vícios, a gente está falando, às vezes, de compulsões, né? A compulsão, ela não é um sentimento, ela é um comportamento. E quando a gente tem comportamentos que a gente está com dificuldade, a gente precisa entender que os comportamentos, eles só são alterados a partir do momento que a gente cria uma estratégia para aquilo ali acontecer, né? Então, o que são comportamentos? São hábitos adquiridos. E, às vezes, em várias encarnações, quantas pessoas vêm para lutar contra determinados, né, vícios e caem no mesmo vício? Por quê? Porque esses são comportamentos que vão se repetindo e viram hábitos. Como é que a gente faz para trabalhar isso? A gente precisa criar novos hábitos, porque um comportamento ele não deixa de existir só porque eu quero. É porque eu quero. O primeiro passo é a vontade. Mas junto com isso, eu preciso construir estratégias para possibilitar novas formas de estar nesse mundo. Então, se eu tenho um hábito, por exemplo, que me leva a um consumo excessivo de qualquer coisa, igual você disse, eu preciso primeiro me conscientizar disso, porque aí vem a vontade, olha, eu sei que eu estou equivocada aqui, tem um excesso. Como é que eu vou fazer? Eu vou buscar novos hábitos. Esses novos hábitos, eles têm que ter persistência, disciplina e a vontade. Não adianta eu falar hoje, né? Tem uma frase, eu não vou lembrar agora por que ele falou isso, mas é do Leandro Carnal, que ele fala, eu esqueci sobre o que é, mas ele diz mais ou menos assim, é como tomar banho. Se você diz, você está nesse caminho, eu tomo banho há 10 anos, deixei de tomar banho um dia, no outro dia eu já estou fedendo de novo, né? Então, criar novo hábito é mais ou menos isso. É você ter persistência e saber que tem que ter disciplina. É sempre. Senão eu volto no hábito anterior, né? Então, eu trago isso também como uma forma da gente ir se conscientizando, né? Que tem jeito, mas a gente precisa colocar nossa vontade ali em ação. Não basta só pensar na vontade, é preciso agir através dessa vontade, né? E aí, Cris, a gente vai vendo também que todo o excesso, ele diz de uma falta, né? Inclusive o excesso no campo da espiritualidade, do que a gente chama de espiritualidade, que às vezes a gente equivoca, né? Excesso de estar num templo o tempo todo sem se modificar, por exemplo. Né? Isso está dizendo da gente, alguma coisa está faltando, e aí eu vou buscar fora aquilo que está faltando dentro, né? Então vai falar muito essas compulsões, esses vícios, né? Então, inclusive, André Luiz fala aqui em atividades superiores à própria existência. Por quê? A gente tentar controlar isso, né? Então, eu trabalho em excesso, a minha vida, meu nome é trabalho, né? Isso é uma doença, isso é uma patologia, que a gente tem que olhar para ela. Então, todo excesso, ele vai dizer de uma falta. E cultuar, né? Cuidar do corpo, cuidar do trabalho, cuidar da nossa vida é importante, mas cultuar isso já é um campo que chega a beirar a patologia, né? Eu cuidar do meu corpo é importante. A gente, hoje em dia, fala que nós temos 3 pilares que nos sustentam e que a gente precisa olhar para eles. Atividade física, o sono e a alimentação. Deixou de cuidar de um desses, a gente adoece fisicamente e mentalmente, psiquicamente. E cuidar é uma coisa. Agora, quando você entra no campo do culto, né? Você ficar o dia inteiro só cuidando do corpo, isso também é uma patologia, né? A minha alimentação tem que ser muito diferenciada, é diferente de tudo que eu conheço no mundo. Aí eu não posso me relacionar com ninguém, porque tem que ter uma alimentação especial para mim.
eu não posso fazer... Até a família fica confusa ali, né? Então, a gente está falando aqui de equilíbrio. Cuidar não é cultuar, senão a gente fica preso à matéria. Cuidar é saber da importância que tem e do quanto que aquilo ali está me ajudando. Então, é gratidão, né? A gente tem gratidão por aquilo que a gente recebe, mas sem os excessos, né? Então, acho que isso é importante também. Em questão assim do excesso, né, Rosa, eu também penso que a gente tem que usar esse bom senso, né? Porque quando você usa o bom senso diante das coisas, motivamos esse excesso, aí a gente não tem o bom senso para ver, olha, isso aqui já está passando do que seria o certo. Aí a gente motiva os excessos, que aí vão surgir os desequilíbrios, que é sempre motivado pelo homem, pelo próprio homem, né? Que não soube administrar os bens que estavam sobre a sua responsabilidade. Então, muitas das vezes a gente escuta, né? Ah, mas é mais forte do que eu não consigo. Quando eu vejo, por exemplo, no campo da alimentação, eu já comi, ou o excesso de atividade física, que chega até a lesionar as pessoas. Ah, mas quando eu chego diante dali, eu quero dar o meu máximo, eu sei que eu posso. Então, a pessoa não está usando esse bom senso, esse crivo da razão, né? Que até a doutrina espírita traz para a gente e explica muito bem, que é você tem o domínio daquilo que está sobre a sua responsabilidade com racionalidade. Você tem um limite para tudo, né? Para você se alimentar, para você praticar alguma atividade, seja ela uma atividade física, um lazer, um trabalho. A gente tem consciência disso, né? E aí que está a grande chave, a gente ter essa consciência, saber até onde, com o bom senso, a gente saber o limite, porque quando a gente se permite a não querer aceitar isso e ultrapassa, a gente cai nesse excesso. E esse excesso é que nos leva ao desequilíbrio. E quando você foi falando aí, eu fui pensando, né, em algumas palavras que a gente ainda está resistente a elas, né? Autoconhecimento, autocontrole. E aí a gente entra numa palavra que também é auto, mas que é destrutiva, né? Automatismo. A gente deixa de se conhecer para entrar num fluxo que a gente não se percebe fazendo. Entrar para uma questão, para essa questão do automatismo é muito sério, né? Imagina, você trouxe umas questões aí tão importantes, né? Imagina a pessoa falar, nossa, quando eu me dei conta, eu já comi em excesso. Como assim você não se perceber fazendo alguma coisa? Uma coisa é a gente fazer e falar, olha, realmente eu excedi aqui, né? O que eu vou aprender com isso? Né? Eu passei mal, eu me senti mal fazendo isso, tudo bem, o que eu vou aprender com isso? Outra coisa é a gente nem se dar conta do que a gente está fazendo, né? Olha em que lugar que a gente se coloca, né? Quando a gente entra nesse automatismo, né? De ir fazendo tudo sem se perceber. Então, a gente precisa se conhecer e a gente precisa saber que a única pessoa que tem controle sobre a situação da própria vida é o indivíduo. Sou eu mesmo, não adianta. Não tem nada que me faça ser diferente se eu não quiser ser diferente, né? Então, assim, Sartre, ele vai falar uma frase importante, que é a frase que eu estou tentando lembrar do Karnal, agora me veio à mente, né? Daqui a pouquinho eu vou lembrar dela aqui. Mas a gente tem que aprender a sair desse automatismo, né? Lembrei. Ele diz o seguinte, não importa o que as pessoas fazem com a gente, né? Não é que não importa, né? Eu vou falar aqui da minha forma, mas o que a gente faz com isso? Às vezes, eu não quero aceitar que um compromisso meu é um compromisso reencarnatório. Não tem problema, né? Eu falar assim, não, isso que eu estou passando, eu não estou resgatando débito do passado.
né? Não vamos ser também vitimistas, não vamos ser deterministas. Tudo bem, não tem problema. A gente não precisa ter esse determinismo como uma possibilidade para a nossa vida, né? Aconteceu isso porque nós temos débitos do passado. Não precisa ser assim, se a gente não quiser. Cada um tem o seu jeito de lidar com as suas questões. Mas a partir do momento que eu sofro alguma coisa, que eu sofro alguma dor, eu posso não aceitar que é um débito do passado, é um direito que eu tenho. E tem coisas até que a gente estava entrando para um campo muito desse determinismo, né? Aconteceu uma tragédia. Ah, é porque fulano fez mal e estava ali resgatando. E às vezes a tragédia vem de um crime. Então a gente tem que entender que tem diferenças, né? Mas, mesmo que eu não aceite que eu tenho débitos do passado e que eu estou resgatando, se eu não olho para esse presente e me conscientizo das lições que aquilo ali está trazendo para mim, eu vou criar débitos para mim a partir de agora. Porque eu posso me vincular à pessoa através da mágoa, do ódio, da raiva, né? É um criminoso cometer um crime, eu não tinha nada a ver com isso. Vamos supor que a lei de Deus tenha se equivocado, que eu não tenho nada a ver com aquilo ali, né? Porque aí é um equívoco da lei de Deus. Vamos supor que eu entenda isso. Mas e o que eu vou fazer com isso a partir de agora? Eu vou entrar nesse lugar de querer fazer justiça com as próprias mãos? Aí eu estou me comprometendo. Então, a gente precisa aprender as lições que a vida tem para dar também, né, Cris? Então, assim, a gente está dizendo aqui, né, que a gente, para mudar comportamentos, a gente precisa ter a vontade e criar novos hábitos, né? A gente está dizendo que cuidar não é cultuar, mas a gente precisa entender também que tudo que a gente faz no sentido de saturar energia é também ruim para a gente, né? E a gente fica, às vezes, num debate, né, Cris? Não sei o que você pensa a respeito disso. Por exemplo, o André Luiz traz aqui a questão do sexo, né? E aí a gente entra num debate que ele vem de outras crenças até, né? Que é a coisa do pecado. Aí a gente olha para essa energia como se fosse um pecado. Eu estou cometendo um pecado aqui. Não tem nada disso, né? O que a gente precisa também nessa área? Entender que o sexo é uma força criadora, divina. E ela pode ser, essa força criadora, ela pode ser expressada de várias formas. Então, não existe um pecado aí, né? Existe, sim, um desejo de um equilíbrio. Quando Deus coloca essa potência, essa força criadora nessa expressão, é porque ele está dizendo, olha, tem que ter um equilíbrio, tem que ter um bom senso, né? A gente não pode saturar uma energia porque ela é uma expressão divina. A gente tem que utilizar essa energia de forma salutar e não doentia. Então, assim, quando a gente vai falar dessa questão, né, a gente tem que falar de equilíbrio, é fundamental, né? De saber que a gente pode usar essa energia de uma forma salutar, não precisa ser de uma forma doentia, né? E é isso. Aí a questão vai para um outro campo, né? Como se a relação sexual fosse um pecado. Como assim, né? Então, é o equilíbrio. Deus possibilitou que a vida fosse formada, a vida aqui na matéria, a partir da relação sexual. Então, como assim ser uma coisa ruim? Não é, né? Mas só que a gente não pode, como todos os outros vícios, saturar essa energia só para ter prazer. E é interessante a gente falar desse tema, né? Porque ele chega a ser assim,
devido assim à influência, né, muito da religião, né, desde o tempo passado, e a gente vem trazendo algumas crenças, perpetuando alguns conceitos, né, que influenciam muito na aplicação, até no termo, né, nessa palavra, ainda em determinados locais existe um tabu, né? Então, quando a gente vê o espiritismo trazer, que na visão do espírita, que o sexo, segundo os ensinamentos do espírito, é uma energia criadora e natural, né? Que ela expressa a força do amor, sem que o amor seja o sexo, é muito importante para a gente absorver, entender isso, né? Que o sexo na existência humana, ele pode ser um instrumento do amor, mas sem que o amor seja o sexo. Então, essa energia, ela é sim, ela é poderosa, ela serve para a procriação, mas ela também serve quanto aquele pintor está diante de uma tela com um pincel na mão e muitas cores, e ele pinta uma tela maravilhosa. O compositor faz uma música maravilhosa, porque ela é uma energia. Ela não é, ela é para procriação, mas ela é uma energia poderosa e natural que envolve a gente nas criações também, né? Ela tem essa potencialidade. Agora, nos relacionamentos, a gente tem que ter a aplicação dessa sexualidade com o nosso esforço de ter a educação de lidar com essa sexualidade e o controle, porque ela vai sair desse rumo de uma força criadora e natural pela conduta que nós damos a essa energia, né? Não temos disciplina, não temos educação com a sexualidade, e aí ela foge ao nosso controle, que vai gerar o quê? Todo esse desequilíbrio. E a gente confunde, a gente acha que sexo é uma coisa pecaminosa, é uma coisa desequilibrada, mas quem que conduziu a esse caminho? E é interessante, né? Porque como que a gente desvirtua realmente, né? Algumas expressões, igual você falou, né? E vai criando tabus para aquilo ali, né? E a gente transforma essa energia sexual numa coisa tão mundana, tão material, tão ruim, né? Às vezes, por conta desses pensamentos que a gente vai tendo e dessas ideias que vão construindo para a gente, né, Cris? E, na verdade, essa é a energia criadora. Então, por exemplo, o artista, igual você trouxe, né, quando ele está com dificuldade para criar, a gente está falando artista porque ele é mais vinculado a essa coisa da criação mesmo, né? De ser criativo, né? Mas todo ser humano, a gente tem um autor que ele fala que nós nascemos espontâneos e criativos, e por isso que a gente sobrevive, senão a gente não conseguiria sobreviver. E a gente vai perdendo essa criatividade, essa espontaneidade, por conta dessas relações, às vezes, muito castradoras, reprimidas, né? Enfim, por uma série de fatores. Mas eu estou trazendo isso para dizer, quando a gente está com a nossa criatividade muito cerceada, que a gente fala assim, nossa, estou sem criatividade nenhuma. E olha, criatividade não só no campo das artes, tá? Criatividade até para que a gente possa encontrar respostas diferentes para situações novas ou situações que vão se repetindo. Então, por exemplo, aquela pessoa que ela vai repetindo sempre os mesmos equívocos, né? Acontece uma coisa, aí ela toma uma decisão. Vou dar um exemplo aqui para ficar prático, né? Aqueles pais que só conseguem educar com violência, por exemplo. Tudo que acontece, ele bate no filho, e ele vai vendo que aquilo não traz resultado nenhum. O filho não está aprendendo, ele continua tendo comportamentos desafiadores, mas aqueles pais não conseguem mudar, eles só conseguem ter essa possibilidade de agir. A gente fala que isso está com a criatividade limitada, a espontaneidade limitada. Tem a ver com o chakra relacionado a essa energia sexual. Está em desequilíbrio.
porque essa energia é da criatividade. Olha que coisa interessante, né? Uma coisa tão bela que vai dizer das artes, vai dizer da gente transformar relações, da gente buscar novos recursos para agir no mundo, e às vezes a gente fica com uma restrição por conta de tabus que foram sendo colocados aí, né? Ah, não posso nem falar desse tema, né? Não posso nem falar. Como assim você tá deixando de falar da sua criatividade, né? Então, é interessante também a gente olhar para isso, né? E a gente vai falar também, né, que é o próximo item que ele vai trazer aqui, que aí mais ou menos o André Luiz vai fechando tudo dizendo quase que da mesma coisa, né? Da gente aprender a ter cuidado e sair dos excessos, né? Então, assim, ele fala também do tipo de alimentação, não só da gente evitar o excesso, como a gente cuidar de determinadas alimentações, determinados alimentos que podem sim, vamos dizer assim, a palavra não seria contaminar, mas é a única que eu estou lembrando agora, que poderiam bloquear, essa é a palavra, bloquear o nosso potencial mediúnico, o nosso potencial espiritual, o nosso potencial criativo. Então, ele fala aqui, né, fugir de alimentos, evitar ingestão sistemática de condimentos e excitantes. Então, assim, tem alguns condimentos que a gente usa e tem pessoas que falam assim, não, eles são bons, eles trazem uma energia, mas a gente precisa ter cautela, né? Então, tem determinados condimentos que eles atrapalham esse campo vibracional dele agir, ele bloqueia mesmo o campo vibracional, né? Então, é bom que a gente fique atento a isso, né? Não só no excesso, mas também no tipo de alimentação. Às vezes a gente acha que está muito saudável, mas a gente está criando aí um bloqueio, um bloqueio dessa espiritualidade mesmo, né? Sim. E essa questão da alimentação, né, Rose, a gente também tem que estar atento que muitas das vezes, que você até falou, teve uma fala sua anterior que foi muito interessante, que você falou desse controle dos sentimentos, a gente se autoconhecer para poder identificar. Então, aqui eu acho que também cabe reforçar essa questão do autoconhecimento, porque muitas das vezes a gente está passando por uma ansiedade, um episódio de ansiedade, e a gente acaba nessa questão da alimentação, a gente perdendo esse controle e esse equilíbrio. Ah, eu estou meio ansiosa, então vou comer uma barrinha de chocolate, porque o chocolate me acalma, mas a gente, muitas das vezes, perde esse controle e, em vez de comer aquela barrinha pequena, come um tanto, né? E depois a gente cai naquela outra sua fala, que a pessoa não se deu nem conta do tanto que comeu, quanto viu comeu. Então, também a gente ter esse olhar, essa consciência, e a gente tem até, né, na Terra recursos, que é procurar um profissional para um tratamento adequado, que também vai nos ajudar a entrar nesse equilíbrio diante dessa alimentação que causa todo esse desequilíbrio orgânico, né, espiritual, enfim. E a gente precisa evitar, né? Nós estamos num momento da humanidade que a gente já está indo para a transição, né? Para um planeta de regeneração. Isso quer dizer que a gente não é mais espírito infantil, que a gente está na infância espiritual. Espírito infantil, maneira de dizer, né? Que a gente está na infância espiritual. Quer dizer que a gente já tem que ter maturidade, já tem que ter discernimento, né? E você trouxe uma questão tão importante, Cris, que é a dificuldade que nós, seres humanos, estamos tendo ultimamente, né? Eu quero ter uma recompensa rápido e resolver rápido a minha questão.
né? Aí eu vou lá e como um chocolate, por exemplo, mas eu nem me questiono, mas por que que eu estou triste? Por que que eu estou com raiva? Por que que eu estou nervoso? Não, eu quero me livrar daquilo. Se eu não entendo por quê, eu acabo fazendo esses movimentos que são contrários, né? Eu vou tendo uma recompensa rápida, nossa, é claro, o chocolate ele tem um elemento ali que ele dá uma compensação, sim, né? É claro que isso existe. Mas eu preciso sair desse lugar de querer ter só essa recompensa rápida. Porque é isso também que a bebida alcoólica faz, é isso também que as outras drogas, de uma forma geral, fazem. Elas vão me dar um prazer ali instantâneo e que vai me impossibilitar de me conhecer como eu sou, né? Então, André Luiz vai trazer nesse item aqui que a gente está comentando, uma coisa que a gente vai comentar no próximo capítulo, com relação aos medicamentos, mas eu acho que se aplica também aqui em relação à alimentação, né? O momento da alimentação, ele é um momento sagrado, deveria ser. A gente sentar, escolher o alimento, saborear aquele alimento. A gente fala assim, né? Quando a gente está em relação com a natureza, que é o próximo item, a gente fala contemplar a natureza, né? A gente deveria até fazer esse movimento de contemplar aquele alimento que está ali, né? Por quê? Porque é um momento sagrado, mas pode se transformar também num momento de intoxicação, né? Se eu vou comer aquilo ali, até do momento que eu estou produzindo aquele alimento, se eu estou com raiva, eu vou passando essa energia para aquele alimento ali. Se eu como aquilo ali, nossa, como se eu fosse eu nem sei dizer o que, né? De qualquer jeito, com rapidez, sem nem observar o que eu estou colocando para dentro do meu corpo, né? Aquilo ali pode se transformar num veneno, né? Numa coisa que me intoxica. Então, eu preciso tomar cuidado com isso, né? E aí, né, a gente já está quase caminhando aqui para o final, né? Só temos mais 2 itens, mas eles estão bem relacionados, né? Então, a gente é sempre convidado a manter também essa ligação, não só com o nosso próprio corpo, com o nosso eu, né? Esse autoconhecimento, mas também a tudo que nos cerca, né? Então, a gente é convidado o tempo todo a se manter em ligação com a natureza, para a gente não perder o contato com a gente mesmo. Então, cuidar do corpo, falar sobre o corpo, é falar da natureza. O nosso corpo, ele segue ciclos que são da natureza, né? Então, nós temos ciclos lunares que atuam sobre o nosso corpo, nós temos ciclos solares que atuam sobre o nosso corpo, ciclos que são de estações do ano. Então, a gente não se dá conta disso porque a gente perdeu esse contato com a natureza. Quantas de nós, né, vamos falar aqui da nossa experiência feminina, nesse corpo feminino que a gente está, que nós não somos espíritos femininos, nós somos espíritos. Ora encarnamos na experiência da feminilidade, ora da masculinidade. Como nós estamos aqui, né, nessa experiência do feminino, quantas de nós, às vezes, falamos, eu estou muito nervosa e nem sei por quê. Aí você vai perguntando, olha, em que período que você está do mês? Ah, eu estou chegando no período menstrual. Não, então você deveria saber por que você está nervosa, porque tem uma alteração hormonal, né? Essa alteração hormonal, claro que altera a gente, psiquicamente, emocionalmente. Ah, então isso justifica eu ficar do jeito que eu quiser? Não, não justifica, porque nós podemos cuidar disso. Mas se a gente não olha para isso, se a gente não conhece o corpo que a gente tem, como que ele funciona, como é que ele está conectado com essa natureza, a gente se permite fazer loucuras, né? O outro não tem culpa de eu ter esse período que eu atravesso, que é um ciclo mensal que a mulher passa.
mas ela tem responsabilidade em se conhecer e o companheiro também, para os dois se ajudarem nesse processo, que está vinculado muito a esse ciclo da natureza, né? E que a gente se perde da gente, por quê? Porque a gente se desconectou da natureza. Então, é muito importante a gente buscar esse equilíbrio que o André Luiz fala aqui, né? E é interessante quando você fala, né, desse ciclo, né, que nós fazemos parte, estamos integrados a esse círculo da natureza, porque a gente é parte mesmo dessa natureza, né, Rose? A gente compõe esse círculo da vida e nós nascemos conectados a essa energia que envolve todo o planeta, né, essa energia que envolve a natureza. E a gente percebe isso, assim, a gente tem que, né, dar uma reflexão, né? Os elementos da natureza é que sustentam a nossa vida. Por exemplo, se o oxigênio acabar de um instante, né, do nosso planeta, aqui da Terra, não vai haver mais vida. Porque para a gente estar vivendo, o oxigênio nos sustenta. E ele é produzido aonde? Na natureza, né? A gente precisa da árvore, daquela troca. Então, eles sustentam a nossa vida. Então, a gente tem que ter essa consciência, né, de que aqui a gente somos todos irmãos. E esse planeta, o planeta Terra, ele pertence a nós. Então, a gente ser grato, né, por estarmos aqui, grato a esse ciclo que a gente está envolvido, grato a essa abençoada terra, grato à natureza, e termos essa consciência da nossa responsabilidade diante desse planeta. A gente sempre respeitá-lo, cuidar com muito carinho, nesse processo todo, enquanto a gente está aqui, nessa reencarnação, né? E é interessante, né, como que a gente desconectou dessa natureza e quanto que a gente tem dificuldade de entender isso, né? E a gente vai sofrendo as consequências disso, achando que é natural isso que está acontecendo aí, né, Cris? Esses fenômenos climáticos, né? As nossas alterações, o quanto que a gente está modificado também em relação aos ciclos, até do próprio dia, né? A gente não sabe direito que horas que a gente tem que dormir, que horas que a gente tem que acordar, né? E a gente vai se perturbando por causa disso, né? Porque a gente não consegue se vincular àquilo que é nosso, né? A gente se perde disso. Tudo que a gente precisa, e a gente vai falar um pouco disso na próxima semana também, né? Que a gente vai falar das enfermidades, né? Vou dar um spoiler aqui, mas é só para a gente também ter o gostinho de assistir o próximo podcast, né? Que ele vai ser bem interessante. O quanto que a gente vai adoecendo quando a gente faz essas escolhas de se distanciar mesmo, né, daquilo que Deus colocou aí de graça para a gente, né? A gente sabe que os oceanos, por exemplo, são fontes riquíssimas também, né? Você trouxe a questão das árvores, que elas produzem muito oxigênio, né? E os oceanos são responsáveis a maior parte de produção de oxigênio vem dos oceanos, né? Quando a gente vai estudando a doutrina espírita, os espíritos falam para a gente, olha, onde que a gente tem mais fluido vital? Nos oceanos, né? Nos oceanos. E a gente está destruindo os nossos oceanos, né? A gente vai numa praia hoje em dia visitar, a gente só vê lixo, né? Olha só, a gente está se sufocando, a gente acha que a gente está atrapalhando a natureza, a gente está se sufocando, né? Você trouxe um exemplo importantíssimo. Imagina a gente destruindo os nossos oceanos, as nossas matas, o que vai sobrar para a gente respirar, né? Precisa refletir sobre isso. E aí, para encerrar aqui, né, também deixar aí você fazer seus comentários, a gente precisa, sim, cuidar do nosso corpo com muito carinho, né? Sem cultuar, cuidar com equilíbrio, entendendo que a gente precisa aproveitar cada segundo com esse corpo, né? A gente não precisa ter pressa.
quem é o responsável por nos dar a vida e para dizer, olha, a vida desse corpo já pode ser transformada, porque a vida não cessa nunca, depois que Deus nos criou, a gente só tem vida, é só Deus, né? É Ele que vai dizer a hora que a gente vai nascer e a hora que a gente vai desencarnar. Porque morrer, nós não morremos nunca, a gente só tem vida, né? A gente só deixa uma veste para seguirmos adiante, né? Então, a gente deve cuidar, sim, desse corpo até o último segundo, e confiar que é Deus que sabe a hora certa da gente deixar essa veste. Só Ele sabe isso, né? E eu penso que, né, a gente tem que sempre de manhã nas nossas orações nunca esquecer de abençoar e agradecer esse corpo físico aqui, que foi nos dado com tanto carinho nessa encarnação para a nossa evolução, né? Porque é um pensar meu. A minha melhor encarnação é essa aqui, é agora, que eu estou tendo essa oportunidade de corrigir algum erro que ficou para trás, né? E avançar cada vez mais rumo à perfeição. E esse corpo que me foi dado é o meu instrumento para isso. Então, que a gente tenha essa consciência, agradeça por ele, igual você falou, sem apego, sabendo que ele é o nosso jumentinho sagrado para a evolução, né? E cuidar dele com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. É isso aí, Cris. Muito obrigada por mais essa semana de reflexões. Até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço para você e para todos.